Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje a gente vai aí debater uma coisa que está sendo falada nessas últimas 2 semanas: cancelamentos da turnê de Ivete Sangalo e de Ludmilla, que inclusive eu comentei sobre isso no último Sem Travas na Língua. Se você não sabe o que é o Sem Travas na Língua, é o podcast aqui do canal, onde eu faço um resumão de tudo que acontece durante as semanas. Então, nos domingos saem em áudio os episódios falando sobre todos os babados que aconteceram durante a semana no Brasil e no mundo. Inclusive, você pode se tornar um apoiador deste podcast através do Apoia-se por R$10 por mês. Você se torna um apoiador e me ajuda a melhorar a qualidade dos conteúdos e pode apoiar este canal também pelo Pix. A chave está aqui na descrição deste vídeo. Lembrando a vocês, obviamente, sempre de se inscrever neste canal para me ajudar a bater a meta dos primeiros 1000 inscritos e deixar o seu like nesse vídeo também, que ajuda com o engajamento. Pode comentar também, porque ajuda melhor ainda. Como eu disse aí, nos últimos dias tá um burburinho gigantesco aí por conta do cancelamento da turnê A Festa de Ivete Sangalo e de Ludmilla in the House, obviamente, da Ludmilla. E aí muitas especulações começaram na internet sobre se foi quebra de contrato por coisas que não foram cumpridas, se foi quebra de contrato por não terem vendido os ingressos. E essa questão de não vender ingresso aí é uma coisa que mexe com muitas fanbases, né? A famosa demanda, que mexe com muita gente briga de verdade por conta disso. E eu vim aqui nesse vídeo pra gente comentar sobre essa questão de demanda e principalmente sobre a questão de valores. Muito se fala sobre o poder de compra aqui no Brasil. Quando começaram a especular sobre demanda, sobre não terem vendido os ingressos ou terem vendido os ingressos de setores mais baratos, muitas pessoas começaram a falar sobre essa questão de poder de compra. Se realmente o brasileiro está podendo pagar valores estratosféricos em ingressos, ou se de fato as pessoas não se interessaram em ir tanto na turnê A Festa quanto na Ludmilla in the House. E aí eu peguei o meu caderninho e fui fazer algumas pesquisas de valores de turnês que já passaram por aqui, turnês recentes, tá, gente? E de turnês que ainda vão vir, mas que já tem uma alta procura. Sobre essa questão de poder de compra, com a informação de uma turnê que já passou, que eu peguei, e com uma turnê que ainda vai vir e que eu trouxe aqui também, essa história ela cai por terra. Por quê? Vamos falar da The Eras Tour, a turnê da Taylor Swift, que passou aqui pelo Brasil, esgotadíssimo, assim, há muito tempo, já estava muita coisa esgotada, esgotou em muito pouco tempo, e tinham valores bem próximos, assim, de valores que foram ofertados tanto pela turnê A Festa quanto pela Ludmilla in the House. Cadeira superior da The Eras, 480. Esses valores que eu vou falar aqui são valores inteiro, tá, gente? Pista, 650 e pista premium, R$950. Agora vamos comparar estes valores com os valores da Ludmilla in the House. Cadeira superior, R$100. Pista, 250. Pista Premium, 490 e VIP Joia Rara, 1.190. O único valor que estava de fato mais caro do que a The Eras Tour é esse tal VIP Joia Rara, que está a 1.190. E aí, obviamente, que a gente entra naquela grande questão do brasileiro sempre apoiar mais artistas que vêm de fora. Isso acontece muito, sim. Não é uma coisa que a gente vai negar que, não acontece. Acontece sim, tá sempre aqui na cara da gente. E uma coisa mais clara do que isso é o show da Madonna em Copacabana. Nenhum artista brasileiro colocaria mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana. Madonna colocou, obviamente. A Beyoncé colocaria. Taylor Swift colocaria. Então, nenhum artista brasileiro, assim, na minha opinião, colocaria mais de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana, justamente pelo interesse dos brasileiros serem maior pelos artistas internacionais. E aí agora a gente vai entrar na questão da turnê da Ivete Sangalo, porque saiu uma nota aí, né? Uma das páginas oficiais da Ivete Sangalo no Twitter postou uma nota dizendo que a Ivete tinha por conta própria cancelado o contrato com a 30E, que é a produtora que ia organizar toda a turnê, tanto dela quanto da Ludmilla, porque ela não concordava com os valores dos ingressos. E aí eu fiquei numa dúvida assim:
como que ela não concordava e, de fato, os ingressos foram abertos para venda. Ela fez a divulgação até pouco tempo antes de ser cancelada. Então não tinha como os ingressos serem um valor X se ela não soubesse, se ela não tivesse a par daqueles valores ali. E aí eu entro numa outra dúvida de que, pelo que eu conheço Ivete Sangalo, pelo que eu conheço o público-alvo de Ivete Sangalo, não é um público que vai pagar, por exemplo, 3 mil reais no valor de ingresso. E tinha ingresso sendo vendido sim a 3 mil reais. Alguns ingressos, alguns setores com o mesmo valor da Ludmilla in the House, porém tinham ingressos sim sendo vendidos a 3 mil reais. E aí eu fiz um tweet, eu fiz uma postagem lá no Twitter falando da seguinte comparação. O ingresso que é vendido a 3 mil reais em São Paulo, ele não vai ser vendido a 3 mil reais em Manaus, por exemplo. São cidades com poderes de compra completamente diferentes. E eu faço uma comparação de público, que é o público que vai na The Eras Tour, que paga, sei lá, R$1.000 no ingresso, e o público que vai na Turnê A Festa pagando 3 mil reais no ingresso. E não falo especificamente do público da Taylor Swift, mas um exemplo, a mãe que foi com a filha pra The Eras Tour, tá? Numa pista premium pagando 900 e pouco. Aquela mãe, ela não vai pagar 3 mil reais no ingresso do show da Ivete Sangalo. Ela não vai pagar, por mais que ela seja fã da Ivete Sangalo, ela não vai pagar 3 mil reais, ela vai pagar o ingresso mais barato, que era 100 reais a inteira, podendo pagar meia ainda. Então, são valores assim exorbitantes, e como eu disse, essa questão do poder de compra cairia por terra, até porque os ingressos dos shows de Bruno Mars são bem mais caros do que os ingressos da tour da Ludmilla e também da Taylor Swift. Sendo que a pista premium da The Eras Tour foi 950 reais, ou seja, um valor aí um pouco acima, sim, uns 300 reais acima, mas de fato, shows do Bruno Mars já estão esgotados, e são 14 shows. Agora vamos voltar no assunto de o brasileiro dá mais valor pro que vem lá de fora. Concordo, não discordo. Porém, eu tenho uma ressalva a fazer aqui pelo seguinte motivo, tanto falando de Ludmilla in the House, quanto da Turnê A Festa da Ivete Sangalo. A partir do momento em que as duas turnês trazem elementos para as próprias turnês de uma turnê icônica que estava acontecendo, no caso já acabou, que é a Renaissance Tour, eu acho que elas acabam perdendo um pouco desse poder de jogar isso na cara, de vocês dão mais valor ao que vem de fora do que de fato ao que é a cultura do país de vocês, sendo que as próprias estão fazendo isso, fazem isso. Tanto a Ludmilla trazendo elementos da Renaissance Tour, quanto a Ivete Sangalo trazendo elementos também da Renaissance Tour. Ou seja, precisamos de mais originalidade nos shows brasileiros. E principalmente falando de estruturas. Não adianta você trazer uma estrutura megalomaníaca, como por exemplo a Renaissance Tour, que nem a Beyoncé trouxe pra cá porque ela sabe dos custos disso, e querer cobrar um ingresso de 3 mil, 4 mil reais, sendo que o público não vai pagar. A gente precisa começar a ser mais sincero, assim, verdadeiro, com o que acontece em relação aos shows aqui no nosso país. Não adianta ficar batendo na tecla de que o brasileiro dá mais valor ao que vem de fora, sendo que vocês querem trazer também o que vem de fora e não tem como arcar com os custos disso. Botar o ingresso a 3 mil reais não vai adiantar muita coisa, assim como não adiantou. Não é à toa que as turnês foram canceladas. E para finalizar, os artistas precisam entender também quem são os seus públicos. Quem são o público que, por exemplo, vai pagar 800 reais para ir no Numanice e um público que vai pagar 500, 600 reais para ir na Ludmilla in the House. Não é o mesmo público na maioria das vezes. E no caso da Ivete Sangalo, entender as demandas de cada estado daqui do Brasil. Até porque, como eu disse, um fã que vai pagar, ou que pode pagar 3 mil reais num ingresso em São Paulo, talvez não pague nem no Rio, que dirá lá para as regiões mais pobres do Brasil. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês em relação a esses cancelamentos aí, porque eu não me lembro de terem cancelado duas turnês assim ao mesmo tempo aqui no Brasil, principalmente duas turnês de artistas grandes que já estão na estrada aí há algum tempo, principalmente a Ivete Sangalo. Então foi um cancelamento assim bem estranho e com muitas desculpas vindo de todos os lados, onde ninguém conseguiu entender de fato
por que foi cancelado. Eu espero que isso se resolva. Obviamente são duas artistas que eu gosto muito, mas precisam entender ali algumas questões de valores em relação ao seu público. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever neste canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.